Uma policial multa o carro de um milionário e descobre um segredo chocante que mudará tudo. A movimentada manhã na cidade parecia comum, mas a tensão estava no ar. Clara Alves, uma policial destemida, atravessava a praça central em sua moto, com o vento batendo em seu rosto e o coração acelerado. Em meio ao barulho de buzinas e passos apressados, um carro que reluzia como diamante a fez parar em seco. Um luxuoso esportivo, vermelho como fogo, estacionado em uma vaga proibida. O brilho da pintura parecia um desafio direto à autoridade. O que se seguia era um ato que a maioria temia: multar um milionário. Com uma caneta na mão e a determinação em seu olhar, Clara se aproximou. O motorista, um homem elegante com um sorriso arrogante, saiu do carro. Seus olhos, que pareciam mais frios que o aço do carro, a encararam com desdém. "Você não sabe com quem está lidando, policial", ele disse, as palavras saindo como um veneno. Aquela resposta gelou a atmosfera. Mas Clara não se deixou abater. Ela recusava-se a ceder ante a impunidade que permeava aquela cidade. Enquanto anotava a infração, o homem se apresentou. Rafael Monteiro, o nome que ecoava nas revistas de fofoca, conhecido por suas festas luxuosas e negócios obscuros. Uma figura carismática, mas que despertava desconfiança. Clara mal sabia que sua vida mudaria para sempre. Ao voltar para a moto, uma sensação estranha a percorreu. Como se o fizesse, ele a observava com um misto de curiosidade e raiva, como se a conhecesse de algum lugar. Era desconfortável e intrigante ao mesmo tempo. No dia seguinte, Clara não conseguia parar de pensar na multa. O carro, o homem, aquele olhar implícito. Algo não estava certo. Decidida, começou a investigar Rafael. O que parecia ser um simples caso se transformou em um labirinto de corrupção e traições. Informações surgiram, empresas fantasmas, ligações com políticos e até ameaças a quem se opusesse a ele. Cada descoberta inflava sua determinação, mas o clímax da sua jornada veio em uma noite chuvosa, quando, ao folhear um antigo álbum de fotos da sua infância, Clara avistou uma imagem desbotada. Uma criança loira, com os olhos que ela reconhecia instantaneamente. A conexão a atingiu como um soco. Rafael? Não podia ser. O meio-irmão desaparecido que sua mãe insistira em esquecer. Agora, ele estava diante dela, no topo de um império obscuro. Diante da revelação, Clara sentiu um nó na garganta. Aquela missão de justiça agora se tornava uma questão de lealdade. De um lado, a família que ela sempre quis. Do outro, o simbolismo da corrupção que ela jurou combater. A pressão aumentava e a verdade tinha um gosto amargo. O que significava realmente ser uma defensora da lei se a justiça e laços de sangue colidissem? Em um momento de incerteza, Clara ponderou. E se esses segredos que uniam irmãos também fossem os que poderiam destruí-los? O que estava disposta a arriscar para descobrir? Enquanto começava a se aprofundar nesse novo mistério, a linha se tornava cada vez mais tênue entre o amor e a dor. Uma nova história estava prestes a se desenrolar e o futuro aonde poderia levá-la era incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou a fotografia da infância com a respiração suspensa. O rosto do menino loiro era uma imagem familiar. Como se sempre tivesse estado na sua memória, oculto nas sombras do passado. Não era apenas o traço físico que a fazia sentir um frio na espinha. Era a conexão instantânea, como se um fio invisível a estivesse puxando. Rafael, ela sussurrou, o nome pesando nos lábios como uma verdade amarga. Mas antes que pudesse processar tudo, seu celular vibrou, cortando o ar pesado. Era uma mensagem de seu parceiro de trabalho, Lucas. Urgente! Onde você está? Clara franziu a testa, mas não hesitou. Ela respondeu rapidamente e, em segundos, estava acelerando na moto em direção à delegacia. Algo estava muito errado. Assim que chegou, encontrou Lucas pálido, a expressão grave. Clara, você não vai acreditar no que aconteceu, ele disse, puxando-a para um canto. Rafael Monteiro está sendo acusado de um assassinato de um político influente. E a polícia está de olho em você. O choque a atingiu como um raio. O quê? Como isso é possível? A mente dela girava. A conexão que ela sentia, o meio-irmão que nunca conhecera, agora estava envolto em crime e escândalo. Ele não pode ser um assassino. Não pode! Lucas hesitou, antes de continuar. Tem algo mais. Temos que manter isso em segredo. A última pessoa que se aproximou dele desapareceu. E as pessoas que estavam em seu caminho. Bem, você conhece esse mundo. O aperto no peito de Clara intensificou. Ela não deveria ser apenas uma policial e sabia da gravidade da situação, mas seu lado emocional lutava contra a razão. Lucas, não posso me permitir me envolver. Ele é meu irmão. O olhar de Lucas congelou, o entendimento passando entre eles como um choque elétrico. A revelação pesava no ar, e a tensão era quase palpável. Sem esperar, Clara decidiu que precisava de mais respostas. Então, numa noite chuvosa, armada com coragem e determinação, dirigiu-se até a mansão de Rafael. A chuva batia forte nas janelas, como se a própria natureza estivesse avisando sobre a tempestade que se aproximava. Os ecos da água criavam um som melancólico, e Clara sentia seu coração acelerar. Ao tocar a campainha, sua mente girava com perguntas. Que homem era Rafael? Aquele que estava disposto a se firmar no poder, independentemente do custo? Mas o que mais angustiava era a dúvida. Finalmente, descobriria a verdade. A porta se abriu, e Rafael estava ali, sua expressão de desdém, muito rapidamente se transformando em surpresa ao vê-la. Você de novo? Ele disse, mas sua voz tinha um tom mais sério agora. O que você quer, Clara? A frieza em seus olhos quase a fez hesitar. Mas ela não podia parar agora. Eu preciso saber a verdade, sobre nós, sobre que você realmente é. Clara não conseguia esconder o tremor na voz. Os instintos policiais que a guiavam foram superados por uma aflição pessoal que rasgava seu coração. Rafael hesitou, a tensão crescendo entre eles como uma corda prestes a estourar. Então, um grito cortou a noite. Clara e Rafael se viraram para a direção do som, um barulho estrondoso vindo do fundo da mansão. Ele parecia um eco de algo que estava prestes a desmoronar. Como um relâmpago, Clara sentiu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Rafael a puxou contra si, e a proximidade deles gerou um choque inesperado. Você não sabe a verdade sobre mim, sobre nós. Não é só uma questão de sangue. É mais complicado, e pessoas estão assistindo. Antes que ela pudesse perguntar mais, a casa tremeu e as luzes se apagaram. Um silêncio opressivo tomou conta. O que foi isso? Clara gritou, mas a resposta mais aterradora surgiu quando Rafael murmurou.
Eles vêm. O coração de Clara disparou na escuridão. O que teria sido revelado? Estaria ela prestes a ser arrastada para um jogo perigoso? As peças da verdade começavam a se mover em um tabuleiro que ela nem sabia que existia. O que Rafael escondia poderia mudar tudo. Clara estava prestes a descobrir que, neste jogo, a linha entre o amor e a traição poderia se apagar em um instante. A tensão na sala aumentou quando Clara e Rafael se entreolharam, a escuridão envolvendo os dois como um véu. O grito ainda ecoava, deixando um rastro de inquietação, mas a expressão de Rafael mudou. Ele parecia mais angustiado do que antes, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Clara, você não tem ideia do que está acontecendo, ele murmurou, os olhos se movendo rapidamente em direção à porta. Isso não é só sobre nós. Aita, por favor, escute. Não é seguro aqui. A urgência em sua voz causou um frio na espinha dela. O que ele estava escondendo? Antes que pudesse responder, ouviu passos firmes se aproximando. Era como se o chão tremesse sob a pesada batida dos sapatos na madeira. Clara sentiu a adrenalina subir, seu instinto policial disparando. Quem está aí? Ela gritou, a pergunta atravessando a escuridão. Mas o silêncio foi a única resposta. Rafael puxou Clara para mais perto, seus lábios quase tocando sua orelha. Foi ele. Não podemos ficar. Você precisa confiar em mim. As palavras saíam entre dentes cerrados, a pressa quase palpável. Clara não sabia em quem ou no que deveria confiar. A luz das lanternas se movia do lado de fora, sombras dançando nas paredes, um manto ameaçador. Ela se lançou para a saída, mas Rafael a reteve. Você não pode sair agora. Se você sair, eles vão saber que você está aqui. O medo na expressão dele era real, e Clara teve um vislumbre do homem por trás da fachada arrogante. Ele não era apenas um milionário. Ele era alguém que estava fugindo de algo muito maior. Ligando as peças, uma ideia a atingiu. Rafael, você está envolvido com algo muito sério, não está? Ele hesitou, e isso foi tudo que ela precisava para saber que sim. Responda, por favor, o que está acontecendo? Então, antes que ele pudesse abrir a boca, a porta explodiu. Uma onda de luz iluminou a sala e 4 homens armados entraram. A determinação escrita em seus rostos. Clara ficou paralisada. Mãos para cima! Um deles gritou. O queixo de Rafael caiu e Clara sentiu o pânico se espalhar. Os homens cercaram os dois e Clara tentou manter a calma. Mas Rafael se virou em direção a ela, um brilho desesperado em seus olhos. Clara, isso não é o que parece. Eu não sou o inimigo aqui. A intensidade de sua voz quase a fez hesitar. Mas antes que pudesse responder, um dos homens avançou e empurrou Rafael para trás, desacordando-o com um golpe bem dado. Silêncio, idiota. Você acha que coragem vai salvar a sua pele? Um deles rosnou, apertando o punho. Clara sentiu o coração acelerar, mas havia algo mais. Uma conexão, um fragmento da verdade que começava a se revelar. Era como se tudo o que aquele mundo sombrio havia escondido começasse a emergir. Quem são vocês? Clara exigiu, tentado manter o controle. O que vocês querem? O homem mais alto, com um olhar frio como aço, a encarou. Estamos aqui pelo Rafael. Ele está em dívida com muitos e nós somos apenas cobradores. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e Clara soube que isso não era apenas uma questão de negócios. É melhor você se afastar. Ele não é quem você pensa que é. O homem a alertou, e em um ímpeto, Clara percebeu a intensidade daquelas palavras. Rafael tinha segredos que podiam custar vidas.
O calor que antes sentia por ele começava a se misturar a um medo profundo. Uma intuição de que cada resposta que procurava poderia ser a chave para sua própria destruição. Um grito de Rafael cortou o ar, e Clara, tomada por uma onda de coragem, atacou um dos homens à sua frente. A luta explosiva tomou conta do ar. Mas, enquanto debatiam com os atacantes, outra revelação a atingiu em cheio. Em meio à confusão, viu algo que a deixou paralisada. Na mão de Rafael, um crucifixo familiar brilhava. O mesmo que sua mãe disse que pertencia ao meio-irmão que ela perdera. A conexão do passado explodiu em sua mente, e Clara quase vacilou. O que isso significava? Seria Rafael tudo o que ela temia? Um criminoso envolvido em um mundo perigoso? Ou seria o elo perdido que ela nunca soube que tinha? A adrenalina a impulsionou, e a confusão tomou conta do espaço. Clara percebeu que estava prestes a se aprofundar em um jogo muito maior do que ela imaginava. E ela não sabia se estava pronta para a verdade que estava prestes a descobrir. Rafael, ela gritou, mesmo no calor da batalha. O que estava por vir poderia mudar tudo. O que era um simples conflito poderia acabar arrastando ela para um abismo do qual não conseguiria escapar. E por trás da máscara de milhões, poderia haver um elo familiar que ela nunca desejou. Clara estava em estado de choque, o coração pulsando forte no peito enquanto tentava compreender a confusão à sua volta. Rafael estava desacordado, e a tensão no ar mal podia ser suportada. Os homens armados, com expressões de raiva e determinação nos rostos, cercaram Clara e Rafael como predadores prontos para atacar. Mas no meio daquela confusão, algo mais estava prestes a ocorrer. Enquanto eles a pressionavam, um barulho ecoou do lado de fora da mansão. Um som familiar de sirenes. O pulsar azul e vermelho das luzes atravessou as janelas, iluminando temporariamente o espaço. E antes que os homens pudessem reagir, a porta da frente estourou, dando passagem a uma equipe de policiais armados. O desespero no olhar dos atacantes era visível, cada um deles já entendendo que a situação estava prestes a se tornar muito mais caótica. "Polícia, mãos para cima!" Um dos oficiais gritou, e Clara sentiu um misto de alívio e apreensão. Poderia ser a salvação, mas Rafael estava inconsciente, e os homens armados não pareciam dispostos a se render. A tensão subiu. Um dos atacantes puxou uma arma, mas antes que pudesse disparar, um tiro ecoou na sala. Clara ficou paralisada, seu coração disparando. Onde estava a esperança de um desfecho seguro quando a violência parecia sempre à espreita? A adrenalina a tomou e tudo aconteceu muito rápido. Os policiais avançaram. Uma luta se formou, e enquanto Clara se movia, fixou os olhos em Rafael. Ele deveria ser um criminoso perigoso, mas naquela fração de segundo, uma nova verdade começou a se desenrolar. No turbilhão, Clara viu outra pessoa entrar na cena. Era um rosto familiar, seu chefe, o delegado Ferreira. Mas ele não estava sozinho. Uma mulher loira, com um olhar frio e autoritário, estava ao seu lado. Clara a reconheceu instantaneamente como Carolina, uma detetive de elite que havia trabalhado em casos de corrupção. O coração dela parou. O que Carolina estava fazendo ali? A confusão reinará quando o tiroteio cessou e a sala ficou em silêncio. O delegado Ferreira, respirando pesado, encarou Clara com um olhar que falava muito. "Clara, como você se envolveu nesse circo? E você, Rafael?" Ferreira dirigiu-se a Rafael, que começava a se recuperar. A expressão de Rafael era um misto de dor e desespero. Algo estava muito errado. "Chefe, ele não é o que parece", Clara protestou, mas a tensão já tinha tomado conta do ambiente. Antes que pudesse dizer mais,
Carolina deu um passo à frente, interrompendo a conversa. Todos vocês estão jogando um jogo muito perigoso, ela disse, seu tom gelado como uma faca. Rafael não é um simples milionário. Ele faz parte de uma rede muito maior. A revelação atingiu Clara como um soco. O que Carolina sabia? Você está se referindo a... Clara começou, mas a detetive cortou-a. Você não entende. Rafael é uma peça-chave para um culto de poder que está infiltrado nas mais altas esferas da política. Exclamou Carolina, e isso foi como uma bomba estourando. Clara ficou sem palavras. A revelação a forçou a reavaliar todo o seu entendimento sobre Rafael, sua origem e a implicação disso em sua própria vida. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Rafael, ainda recuperando-se do impacto, olhou diretamente para Clara. É verdade, mas há mais. Se você acha que eles estão aqui só para prender um criminoso, você está enganada. Eles querem nos silenciar. Nesse exato momento, um dos homens armados começou a se levantar, não desacordado, mas preparado para agir novamente. O desespero tomou conta de Clara novamente. Cuidado! Ela gritou, quando um segundo tiro ecoou. O impacto foi direto, e um dos policiais caiu no chão. O pânico irrompeu na sala. As alianças estavam se formando e se desmoronando a cada segundo. Rafael olhou para Clara, os olhos cheios de uma súbita determinação. Precisamos ir, Clara. Não podemos confiar em ninguém. A intensidade de suas palavras ressoou fundo, revelando que a verdade sobre seus laços não estava apenas ligada ao passado, mas a um futuro incerto e perigoso. Quando Clara começou a se afastar, o ambiente tornou-se um caos, com gritos e ordens misturados. A tensão agora era insuportável. Clara tinha que escolher de que lado estava: ser fiel à lei ou aos laços de sangue que havia descoberto. E o que isso significava para sua vida? Com o caos tomando conta da cena e o futuro tão nebuloso, Clara percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A cada segundo que passava, o campo de batalha dentro dela se tornava mais complexo, e enquanto Rafael se preparava para levar Clara para fora, um único pensamento a assolava. A verdade pode ser um lugar sombrio e traiçoeiro, e a linha entre amor e traição nunca foi tão tênue. Clara estava em estado de choque, o coração pulsando forte no peito, enquanto tentava compreender a confusão à sua volta. Rafael estava desacordado, e a tensão no ar mal podia ser suportada. Os homens armados cercavam Clara e Rafael como predadores prontos para atacar. A luz azul e vermelha das sirenes iluminava a cena, reagindo ao caos que havia se estabelecido. Clara sentia que não tinha mais tempo. Eles precisavam sair dali. Vamos, Rafael! Clara gritou, mas ele estava atordoado. Os homens armados estavam prontos para agir, e o ar parecia pesado com perigo. Clara percebeu que uma escolha urgente tinha que ser feita. Rafael, agora! Antes que ela pudesse puxá-lo, um som estrondoso ecoou atrás deles. A porta do corredor se arrombou com um impacto brutal, e mais homens armados entraram, trazendo uma nova onda de pânico. Um deles, um homem grande e ameaçador, apontou diretamente para Clara e Rafael. É isso que vocês estão fazendo? Fugindo? O jogo acabou! A adrenalina inundou Clara, uma luta interna se formando. Mas, antes que pudesse raciocinar, uma voz grave e familiar cortou o ar. Parem, todos vocês agora! O impacto do som reverberou no fundo da alma de Clara. Era o delegado Ferreira. Ele entrou na sala com uma autoridade imponente,
mas havia algo em seu olhar que congelou o coração dela. Algo terrível, algo que Clara nunca poderia ter imaginado. Ferreira não estava ali para ajudar. Ele estava ao lado de Rafael. O que você está fazendo? Clara tentou gritar, mas a voz estava embargada pela confusão. Ferreira ignorou-a, fixando o olhar em Rafael. Você deveria ter me contado. Você sabe as consequências disso. Eu não tinha escolha, Rafael respondeu, ofegante. O choque de ouvir essas palavras fez Clara vacilar. O que estava rolando ali? O que eles sabiam que ela não sabia? Ferreira se virou e, num movimento rápido, fez um gesto a um dos homens atrás de si. Foi como se o tempo tivesse se congelado. Clara ia gritar, mas então o homem se aproximou dela. Desculpe, mas você está no caminho. Ele puxou um dispositivo. Não, era uma arma. Clara só teve tempo para sentir um frio na barriga. Não, não, não faça isso! Ela gritou enquanto a escuridão se aproximava. Mas houve um clarão de luz. Um tiro? Não. O homem caiu para o lado, um burburinho de confusão na sala. Outro grito ecoou. Mas não era o que ela esperava. A pressão no ar mudou. Ferreira, atônito, olhou para o corpo que caía ao seu lado, e Clara sentiu seu coração parar. Rafael tinha disparado. Clara não pôde acreditar no que viu. O choque a deixou paralisada. O homem que foi atingido era um de seus colegas, um amigo. O tempo parecia arrastar-se, o som da bala ainda ressoando em sua mente. Rafael havia atravessado uma linha. Ele não era apenas um criminoso envolvido em algo maior. Ele era um assassino. Você atirou nele. Por quê? Clara sussurrou, a voz tão baixa que quase não era ouvida. O nojo e a traição se misturavam com a dor. Como ela poderia confiar nele agora? Clara, eu não tinha escolha, Rafael disse, a urgência em sua voz misturada com sua agonia. Eles estavam vindo atrás de nós. Era isso ou ser preso. Mas isso não fazia sentido. Clara estava perdida em seus pensamentos. As verdades que acreditava ter descoberto, agora desmoronando. O olhar de Ferreira estava fixo em Rafael. Mas cada vez mais, o pavor crescia dentro dela. O que mais ele esconderia? O caos tomou conta da sala novamente. Clara ouviu passos se aproximando. A polícia estava ali para prender alguém, mas agora a situação havia mudado radicalmente. O que deveria ser um resgate logo se tornaria uma cena de crime. Ela olhou para Rafael, o homem que acreditou ser seu irmão, e viu a fragilidade em seus olhos. Mas naquele momento, ele não era mais o garoto perdido que buscava. Ele era um fugitivo, desprezando a vida de qualquer um que se colocasse em seu caminho. E numa fração de segundo, Clara se deu conta de que os laços de sangue poderiam não ser suficientes. O amor poderia não ser suficiente. O que quer que fosse que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Enquanto o desespero se espalhava, Clara sentiu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Você tem que sair, Rafael. Eu não posso ficar aqui. A urgência em sua voz não era apenas sobre o que estava acontecendo. Era sobre suas próprias decisões. Seria este o fim da linha? O que restaria de suas convicções? A resposta talvez estivesse se perdendo nas sombras da verdade, enquanto a vida de todos ao seu redor começava a se desmoronar. E enquanto ela via Rafael hesitar, uma única pergunta ecoava: até onde você iria por famílias que podem ser construídas ou destruídas por segredos escondidos? Clara estava em estado de choque, o coração pulsando forte no peito, enquanto tentava compreender a confusão à sua volta. O olhar de Rafael, mesclado entre dor e desespero,
Tudo parecia um filme de terror que não acabava. A sensação de traição era profunda e a necessidade de respostas a consumia. Mas antes que pudessem mesmo processar o que estava acontecendo, um novo barulho cortou o ar. A porta da sala explodiu em 1000 pedaços. Clara tentou se proteger, mas era como se o tempo tivesse desacelerado. Um homem robusto, vestido de preto, surgiu do lado de fora, com um olhar que não permitia dúvidas. Ele não estava ali para brincar. Ao seu lado, um grupo de homens armados, prontos para a violência, entraram, tomando conta da cena. "Ninguém se mexe!" gritou o novo intruso, e o caos que antes já reinava, agora explodiu em pânico total. Clara, que estava prestes a puxar Rafael para fora, congelou no lugar. O homem de preto olhou diretamente para ela, e seus olhos deslizaram do rosto dela para Rafael, que estava recuperando a consciência. "Rafael!" gritou o homem, e uma tênue esperança acendeu no coração de Clara ao ouvir o tom familiar na voz de alguém que parecia ser do passado de Rafael. Mas, enquanto o homem se aproximava, outra verdade chocante se desdobrou. "Então você finalmente trouxe a sua irmã? Eu estava esperando por isso", ele disse, um sorriso sarcástico no rosto. O espaço se encheu de tensão. As palavras dele ressoaram, e Clara sentiu a base sob seus pés estremecer. "Como assim, irmã? Isso não fazia sentido." "Espera, o que você está dizendo?" Clara exigiu. Mas as palavras mal saíram. O homem virou-se para ela com um olhar de desprezo. "Você realmente não sabia? Rafael, você é o herdeiro, o único que pode encerrar o que começou. E eu sou seu verdadeiro pai." O tempo parou. As palavras cortaram Clara como uma lâmina afiada. Não era possível. A revelação a derrubou. Um turbilhão de lembranças, dores, perguntas sem resposta. Rafael não era apenas um criminoso. Ele fazia parte de uma trama muito mais complexa. E a verdade era que a conexão que houvera acreditado ter era agora um labirinto de mentiras. Rafael olhou para o homem com incredulidade. "Você não pode estar falando sério. Não, você não pode ser meu pai." A repulsa em sua voz era palpável, e Clara podia ver o seu espírito se fragmentar. O homem se riu. Um som frio e desprezível, sua presença preenchendo a sala como uma sombra ameaçadora. "Ah, garoto, você sempre foi tão teimoso. E agora você realmente acha que pode escapar da sua herança?" Clara não sabia o que pensar. A adrenalina pulsava em suas veias. A confusão tomando conta da mente. Rafael, seu irmão ou não, agora estava cercado por perigos inimagináveis. O poder que aquele homem parecia ter era aterrorizante. "Você não pode levar ele embora. Ele não quer ser parte disso." Clara disparou, mas a urgência em sua voz parecia apenas aumentar o desdém do homem. Antes que a situação pudesse piorar, uma sirene soou ao fundo. O som se aproximava rapidamente e os homens armados trocaram olhares, como se a segurança do momento estivesse prestes a desmoronar. O homem de preto olhou para Clara, uma expressão de fúria e frustração em seu rosto. "Parece que sua sorte acabou, garota. Mas isso é apenas o começo." Clara e Rafael se entreolharam, o medo agora transformado em um entendimento silencioso. Precisavam fugir, mas como? E o que mais aquele homem sabia? Enquanto a tensão aumentava e as sombras do passado o cercavam, era evidente que estavam prestes a ser puxados para um mundo repleto de segredos e intrigas. "Vamos!" Clara gritou,
puxando Rafael com ela. Mas enquanto se moviam, a verdade de sua conexão, o que quer que fosse que estava acontecendo, poderia mudar tudo o que acreditavam. A sirene se intensificava, e o caos que já era intenso, agora começava a engolir tudo à sua volta. E no fundo, a pergunta que Clara carregava não era apenas sobre quem ela realmente era, mas sobre quem realmente Rafael era e como essa revelação devastadora moldaria seu futuro. Clara estava em estado de choque, o coração pulsando forte no peito, enquanto tentava compreender a confusão à sua volta. O olhar de Rafael mesclado entre dor e desespero, tudo parecia um filme de terror que não acabava. A sensação de traição era profunda e a necessidade de respostas a consumia. Mas antes que pudessem mesmo processar o que estava acontecendo, um novo barulho cortou o ar. A porta da sala explodiu em 1000 pedaços. Clara tentou se proteger, mas era como se o tempo tivesse desacelerado. Um homem robusto, vestido de preto, surgiu do lado de fora, com um olhar que não permitia dúvidas. Ele não estava ali para brincar. Ao seu lado, um grupo de homens armados, prontos para a violência, entraram, tomando conta da cena. "Ninguém se mexe!" gritou o novo intruso. E o caos que antes já reinava, agora explodiu em pânico total. Clara, que estava prestes a puxar Rafael para fora, congelou no lugar. O homem de preto olhou diretamente para ela e seus olhos deslizaram do rosto dela para Rafael, que estava recuperando a consciência. "Rafael!" gritou o homem, e uma tênue esperança acendeu no coração de Clara ao ouvir o tom familiar na voz de alguém que parecia ser do passado de Rafael. Mas, enquanto o homem se aproximava, outra verdade chocante se desdobrou. "Então você finalmente trouxe a sua irmã. Eu estava esperando por isso", ele disse, um sorriso sarcástico no rosto. O espaço se encheu de tensão. As palavras dele ressoaram, e Clara sentiu a base sob seus pés estremecer. "Como assim, irmã? Isso não fazia sentido." "Espera, o que você está dizendo?" Clara exigiu, mas as palavras mal saíram. O homem virou-se para ela com um olhar de desprezo. "Você realmente não sabia? Rafael, você é o herdeiro, o único que pode encerrar o que começou, e eu sou seu verdadeiro pai." O tempo parou. As palavras cortaram Clara como uma lâmina afiada. Não era possível. A revelação a derrubou. Um turbilhão de lembranças, dores, perguntas sem resposta. Rafael não era apenas um criminoso. Ele fazia parte de uma trama muito mais complexa. E a verdade era que a conexão que houvera acreditado ter era agora um labirinto de mentiras. Rafael olhou para o homem com incredulidade. "Você não pode estar falando sério." "Não, você não pode ser meu pai." A repulsa em sua voz era palpável, e Clara podia ver o seu espírito se fragmentar. O homem se riu, um som frio e desprezível, sua presença preenchendo a sala como uma sombra ameaçadora. "Ah, garoto, você sempre foi tão teimoso. E agora, você realmente acha que pode escapar da sua herança?" Clara não sabia o que pensar. A adrenalina pulsava em suas veias, a confusão tomando conta da mente. Rafael, seu irmão ou não, agora estava cercado por perigos inimagináveis. O poder que aquele homem parecia ter era aterrorizante. "Você não pode levar ele embora. Ele não quer ser parte disso." Clara disparou, mas a urgência em sua voz parecia apenas aumentar o desdém do homem. Antes que a situação pudesse piorar, uma sirene soou ao fundo. O som se aproximava rapidamente, e os homens armados trocaram olhares, como se a segurança do momento estivesse prestes a desmoronar. O homem de preto olhou para Clara,
uma expressão de fúria e frustração em seu rosto. Parece que sua sorte acabou, garota. Mas isso é apenas o começo. Clara e Rafael se entreolharam. O medo agora transformado em um entendimento silencioso. Precisavam fugir. Mas como? E o que mais aquele homem sabia? Enquanto a tensão aumentava e as sombras do passado o cercavam, era evidente que estavam prestes a ser puxados para um mundo repleto de segredos e intrigas. Vamos! Clara gritou, puxando Rafael com ela. Mas enquanto se moviam, a verdade de sua conexão, o que quer que fosse que estava acontecendo, poderia mudar tudo o que acreditavam. A sirene se intensificava, e o caos que já era intenso agora começava a engolir tudo à sua volta. E então, como se os próprios céus se abrissem em um milagre, Clara sentiu algo em sua mão. Ao olhar para baixo, viu uma pulseira familiar, a mesma que sua mãe usava. Um símbolo dentro da própria família que precisava de um reencontro. Não, isso não é possível, ela sussurrou. A memória de sua mãe veio de repente, e Clara entendeu. Essa pulseira, você a tem. Rafael, nós somos irmãos, mas não por laços de sangue. A herança é muito mais complexa do que pensamos. Os olhos de Rafael estreitaram, a confusão e compreensão misturando-se em sua expressão. O que você quer dizer? O homem de preto soltou uma risada gelada. Vocês ainda não entenderam? A verdade é que todos estão unidos por um destino que vai além da família. A trama não foi tecida por mim, foi escrita por sua mãe, e eu sou apenas o arauto do que está por vir. E nesse momento, Clara viu que suas certezas estavam se desmoronando. Um jogo ainda maior estava em curso, e a linha entre aliados e inimigos estava se desfazendo rapidamente. A confiança que tinha se esvaía, e cada passo parecia levar para um abismo sem fundo. Enquanto a sirene se aproximava, a revelação deixava Clara com uma pergunta que a atormentaria por muito tempo. Quem realmente eram eles, no fim das contas? Clara estava em estado de choque, o coração pulsando forte no peito, enquanto tentava compreender a confusão à sua volta. O olhar de Rafael, mesclado entre dor e desespero, tudo parecia um filme de terror, que não acabava. A sensação de traição era profunda, e a necessidade de respostas a consumia. Mas antes que pudessem mesmo processar o que estava acontecendo, um novo barulho cortou o ar. A porta da sala explodiu em 1000 pedaços. Clara tentou se proteger, mas era como se o tempo tivesse desacelerado. Um homem robusto, vestido de preto, surgiu do lado de fora, com um olhar que não permitia dúvidas. Ele não estava ali para brincar. Ao seu lado, um grupo de homens armados, prontos para a violência, entraram, tomando conta da cena. Ninguém se mexe, gritou o novo intruso, e o caos que antes já reinava, agora explodiu em pânico total. Clara, que estava prestes a puxar Rafael para fora, congelou no lugar. O homem de preto olhou diretamente para ela, e seus olhos deslizaram do rosto dela para Rafael, que estava recuperando a consciência. "Rafael!" gritou o homem, e uma tênue esperança acendeu no coração de Clara, ao ouvir o tom familiar na voz de alguém que parecia ser do passado de Rafael. Mas enquanto o homem se aproximava, outra verdade chocante se desdobrou. "Então você finalmente trouxe a sua irmã? Eu estava esperando por isso", ele disse, um sorriso sarcástico no rosto. O espaço se encheu de tensão. As palavras dele ressoaram, e Clara sentiu a base sob seus pés estremecer. "Como assim, irmã? Isso não fazia sentido." "Espera, o que você está dizendo?"
Clara exigiu, mas as palavras mal saíram. O homem virou-se para ela, com um olhar de desprezo. Você realmente não sabia? Rafael, você é o herdeiro, o único que pode encerrar o que começou. E eu sou seu verdadeiro pai. O tempo parou. As palavras cortaram Clara como uma lâmina afiada. Não era possível. A revelação a derrubou, embalando um turbilhão de memórias e feridas profundas que ainda não tinham sarado. Rafael, que ela pensava conhecer, agora era um desconhecido. O homem à sua frente era o pai que eles nunca souberam que tinham. Rafael olhou para o homem, um misto de incredulidade e repulsa. Você não pode estar falando sério. Não, você não pode ser meu pai. A repulsa era palpável na voz dele. A tensão preenchia o ar, e Clara teve certeza de que o chão poderia desmoronar sob seus pés a qualquer momento. O homem sorriu, desdenhoso. Ah, garoto, você sempre foi tão teimoso. E agora, você realmente acha que pode escapar da sua herança? Então, um grito cortou o silêncio tenso. Era um grito agudo, quase desesperado. Clara virou-se rapidamente na direção do som e viu uma figura familiar se aproximando. Era sua mãe, em carne e osso, com um olhar aterrorizado e as mãos trêmulas. Não! Saia daqui! Clara gritou, o coração disparando. Rafael estava tão em choque que não conseguiu se mover, enquanto o homem de preto olhava para a mãe deles com um sorriso maligno. Você, sua inútil, finalmente você se uniu ao seu filho. Não achei que isto fosse possível. Mãe, como você? Por que está aqui? Clara mal conseguiu perguntar. O alívio e a dor se misturavam. O homem de preto, agora voltando para sua mãe, soltou uma risada sombria. Ah, você realmente não sabe. As peças do tabuleiro foram movidas, e você, Clara, sempre foi o elo frágil entre os dois. Os olhos da mãe de Clara estavam cheios de horror e vergonha. Eu não pude fazer nada. Estava presa. Eu nunca quis que vocês soubessem. Nunca quis que isso acontecesse. A sala pareceu girar. Os homens armados riram e cercaram os três, enquanto a sirene de polícia se aproximava. Eles tinham que fugir. E logo. Clara olhou para Rafael, seus ouvidos zumbindo e o peito apertado. O que mais eles não sabiam? Os segredos que sua mãe havia escondido agora explodiam como uma bomba. Clara, vá, agora! Rafael gritou. Mas o tempo parecia estar se esgotando. Eles precisavam de um plano. Mas o que fazer? E antes que pudessem agir, a porta se abriu mais uma vez. Outro homem, este ainda mais intimidador, entrou, segurando um celular. Temos que ir. Eles estão chegando, ele disse em um tom de autoridade. O novo homem olhou diretamente para Clara e Rafael. Vocês têm que escolher. O tempo está se esgotando. Clara estava paralisada. O medo virou pânico. Escolher? O que você está dizendo? O que está acontecendo? Ela perguntou, mal conseguindo pensar. E nesse momento, a realidade se distorceu. O homem de preto sorriu, seus olhos brilhando de antecipação. Que escolha será, Clara? Ficar na linha de fogo ou se juntar ao seu verdadeiro legado? Tudo está conectado. Vocês não têm ideia do que realmente significa ser parte da família. Choque atravessou Clara como um raio. Os laços de sangue, que pensava serem um mero detalhe, agora eram a essência de algo muito maior. E enquanto tudo ao redor começava a desmoronar, ela percebeu que não era apenas sua vida que estava em perigo.
A verdade estava mais próxima do que jamais imaginou, e a cada instante os riscos aumentavam. Com os homens armados ameaçando, a sirene da polícia se aproximando e uma escolha horrenda prestes a ser feita, a última coisa que Clara ouviu foi o olhar de Rafael, profundo e angustiado. E como se um mundo gigante tivesse desmoronado, uma pergunta ecoou: até onde você iria por sua verdadeira família, mesmo que essa família significasse assumir um passado sombrio que deles não podiam escapar? Clara estava em estado de choque, o coração pulsando forte no peito enquanto tentava compreender a confusão à sua volta. O olhar de Rafael, mesclado entre dor e desespero, tudo parecia um filme de terror que não acabava. A sensação de traição era profunda e a necessidade de respostas a consumia. Mas antes que pudessem mesmo processar o que estava acontecendo, um novo barulho cortou o ar. A porta da sala explodiu em 1000 pedaços. Clara tentou se proteger, mas era como se o tempo tivesse desacelerado. Um homem robusto, vestido de preto, surgiu do lado de fora, com um olhar que não permitia dúvidas. Ele não estava ali para brincar. Ao seu lado, um grupo de homens armados, prontos para a violência, entraram, tomando conta da cena. "Ninguém se mexe", gritou o novo intruso. E o caos que antes já reinava, agora explodiu em pânico total. Clara, que estava prestes a puxar Rafael para fora, congelou no lugar. O homem de preto olhou diretamente para ela, e seus olhos deslizaram do rosto dela para Rafael, que estava recuperando a consciência. "Rafael!" gritou o homem, e uma tênue esperança acendeu no coração de Clara ao ouvir o tom familiar na voz de alguém que parecia ser do passado de Rafael. Mas, enquanto o homem se aproximava, outra verdade chocante se desdobrou. "Então você finalmente trouxe a sua irmã. Eu estava esperando por isso", ele disse, um sorriso sarcástico no rosto. O espaço se encheu de tensão. As palavras dele ressoaram, e Clara sentiu a base sob seus pés estremecer. "Como assim, irmã? Isso não fazia sentido." "Espera, o que você está dizendo?" Clara exigiu, mas as palavras mal saíram. O homem virou-se para ela com um olhar de desprezo. "Você realmente não sabia? Rafael, você é o herdeiro, o único que pode encerrar o que começou. E eu sou o seu verdadeiro pai." O tempo parou. As palavras cortaram Clara como uma lâmina afiada. Não era possível. A revelação a derrubou, embalando um turbilhão de memórias e feridas profundas que ainda não tinham sarado. Rafael, que ela pensava conhecer, agora era um desconhecido. O homem à sua frente era o pai que eles nunca souberam que tinham. Rafael olhou para o homem, um misto de incredulidade e repulsa. "Você não pode estar falando sério. Não, você não pode ser meu pai." A repulsa era palpável na voz dele. A tensão preenchia o ar e Clara teve certeza de que o chão poderia desmoronar sob seus pés a qualquer momento. O homem se aproximou de Rafael, as palavras carregadas de veneno. "Nada é simples, meu filho. Você tem um destino e não pode fugir dele." Uma onda de pânico tomou conta de Clara. As sirenes ecoavam cada vez mais perto, e ela sabia que não tinha muito tempo. "Eu não vou deixar você levar Rafael", gritou Clara. Mas o homem de preto apenas riu, desdenhando. "Ah, mas você não tem escolha, querida. Temos que ir e você vai nos acompanhar. A verdade está a poucos passos de ser revelada." Antes que pudesse reagir, a sala pareceu tremer. As paredes ressoavam com os gritos de sua mãe, que agora estava em pé, pálida e desesperada,
tentando entender a perplexidade daquela situação. Saia! Não toque nele! Ela gritou, o coração descompassado, numa mistura de proteção e desespero. Mas, quando tudo parecia estar prestes a desabar, ouviu-se um grito profundo, uma presença que fez todos congelarem. Da porta, um dos homens armados, que antes parecia apenas um figurante na cena, virou-se e, com um tom firme, declarou: "Parem tudo! A missão está em risco e precisamos agir agora!" Ele ergueu a mão mostrando um objeto, uma bomba de efeito moral. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. "Não! O que você está fazendo?" A voz dela era de desespero, e todo o ambiente ficou silencioso. Era como se todos estivessem paralisados, absorvendo a gravidade da situação. Com um movimento abrupto, o homem acendeu o dispositivo. E então o caos irrompeu. Uma explosão ofuscante preencheu a sala, e Clara sentiu o chão abaixo dela desmoronar. Fumaça densa e luzes piscantes tomaram conta do espaço, e os gritos se misturaram ao som ensurdecedor da colisão. Clara viu Rafael ser empurrado para longe, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. E momentos antes de ser engolida pela escuridão, seu último pensamento foi: o que realmente está acontecendo? Quando os ecos do caos diminuíram, Clara se viu em um lugar completamente diferente. Sozinha, em um chão frio, com o corpo doendo e a mente rodando. A única coisa que conseguia pensar era Rafael. A dúvida ardia. Estava ele a salvo? E a verdade que todos pareciam estar escondendo. Onde estaria agora? A única certeza era que nada seria como antes, e a linha entre o amor e a traição nunca esteve tão borrada. Clara despertou em um ambiente caótico, o cheiro de fumaça misturado ao som de sirenes ao longe. Com um esforço, levantou-se do chão. O que havia acontecido? Onde estava Rafael? Ela olhou ao seu redor e viu a sala destruída, as luzes piscando à sua volta como almas perdidas buscando liberdade. O que restou de sua esperança agora estava em ruínas. "Rafael!" gritou. Sua voz ecoando no ar denso da sala. O coração pulsava acelerado, batendo como um tambor de guerra. Ela precisava encontrá-lo. Passos pesados ressoavam na entrada. Clara se virou. Era o homem de preto, com um sorriso cruel, avançando lentamente. "Você não tem para onde correr, querida." O jogo apenas começou. Clara engoliu o medo que a consumia. "O que você quer de mim?" Sua voz tremia, mas ela se recusava a deixar que a fraqueza dominasse. O homem sorriu, passando os dedos pela barba. "A verdade, você, Rafael e sua mãe, todos têm um papel a desempenhar." Ela se lembrava das palavras do homem sobre herança e destino. O passado estava colidindo com o presente de uma forma devastadora. "Não vou fazer o que você quer." O desafio estava lá, mas Clara sabia que as escolhas que tinham disponíveis iam além do seu controle. "Ah, mas você não entende. Ele é seu irmão, e é exatamente isso que torna tudo mais interessante." Ele girou, como se encenando um espetáculo. "Você precisa decidir, Clara. Ficar aqui e aceitar seu fracasso, ou lutar pelo que é seu por direito." Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou, e as paredes pareciam tremer. A porta arrombada se abriu, revelando os policiais. Eles finalmente chegaram. "A polícia! Todos para o chão!" Os gritos da polícia cortaram como lâminas. O homem de preto olhou para os policiais, e uma sombra de raiva atravessou seu rosto. "Hora de jogar sujo", ele murmurou. E antes que Clara pudesse reagir, ele começou a correr em direção à saída, deixando um rastro de destruição por onde passava.
Ela não podia deixá-lo escapar, não depois de tudo o que aconteceu. Com uma determinação renovada, ela se lançou em seu encalço. Rafael! Gritou novamente ao atravessar os destroços. E então ela ouviu. Ele estava de pé, com o olhar confuso e o corpo machucado, observando cada movimento. Clara! Sua voz carregava desespero e acordou algo dentro dela. Com uma investida, Clara alcançou Rafael e eles se entreolharam. Precisamos ir. Clara puxou-o, mas Rafael hesitou. Eu não posso deixar você. Você já passou por tanto. Ela viu o conflito em seus olhos. Nós somos irmãos, Rafael. Independentemente do que eles digam, isso não muda. Ele respirou fundo, como se absorvesse cada palavra. O homem de preto agora estava cercado. A polícia o tinha encurralado. Clara e Rafael estavam entre a batalha. O medo apertava seu coração, mas havia uma centelha de esperança ali. Quero saber a verdade, Rafael finalmente falou, e a decisão estava escrita em seu olhar. Sem hesitar, Clara segurou a mão dele, com força. Então vamos descobrir juntos. Com o caos se desenrolando ao redor deles, um novo sentimento tomou conta. Clara percebeu que, mesmo nas situações mais distantes, havia uma possibilidade de recomeço. No fundo, no que ela sempre acreditou, a união e a verdade são os pilares que sustentam tudo. Enquanto a poeira começava a assentar, ela se virou e olhou para o homem de preto. Ele estava encurralado, o olhar de pânico misturado com fúria. Vocês nunca escaparão do que são, ele gritou antes que os policiais o levassem. E ali, naquele instante, Clara sentiu não apenas alívio, mas uma força renovada. Força para enfrentar seu passado, para traçar um novo caminho para si e para Rafael. Mas a pergunta que ecoava na sua mente era: e agora? Qual seria o próximo passo? Os holofotes da polícia iluminavam a cena, enquanto a vida começava a voltar ao normal aos poucos. Clara e Rafael, unidos pelo destino, estavam prontos para enfrentar desafios. Mas a sombra do que descobriram permaneceria na escuridão, esperando para ser desvendada. Agora, você pode fazer parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.